como essa? Conta para nós, manda lá mensagem pelo WhatsApp e é sobre isso que nós abrimos aqui a segunda hora do BG. Aliás, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aí com a gente. Eu, Márcia, toda a nossa equipe, vamos até às 2h20 para deixar você bem informado. E mais que isso, viu? Não só informar, porque notícia você tem em todo lugar, o tempo todo e todo tipo de notícia. A gente está aqui para fazer companhia também. E falar com você sobre esses aplicativos de transporte que chegaram ao nosso país há quase 10 anos e dominaram o mercado. Fato, práticos, rápidos, na maioria das vezes, tudo se resolve lá pelo cartão de crédito, facilitando a vida de todo mundo, não precisa nem mexer com dinheiro, não precisa mais ter aquela graninha em espécie. Os apps viraram fonte também de renda, principalmente para centenas de milhares de brasileiros, mas sempre tem alguém que também se acha espertinho nesse cenário todo, não é verdade? É o que afirmam passageiros que procuraram o Balanço Geral aqui para falar sobre isso. Eles dizem ter sido prejudicados por motoristas que teriam agido de má fé. Em vez de praticidade, as corridas trouxeram um certo prejuízo também, uma baita dor de cabeça. E aí você vai entender tudo isso que eu disse agora na reportagem que a nossa equipe produziu. Na imagem é possível ver a dona Marinês, de 59 anos, descendo do carro de aplicativo na casa do irmão, no bairro Tatuquara, em Curitiba. O plano era viajar para Lages, Santa Catarina, passar o Natal com a família. No banco de trás do veículo estava toda a bagagem da dona de casa. Eu desci do carro para ir no interfone, para pedir para abrir o portão. E desse tempo, daí demorou, porque o meu irmão estava descendo para vir me pegar, E aí, para justamente chamar alguém para ajudar, as malas permanecem lá, é isso, né? Lá dentro, permanece dentro do carro. Fica no banco de trás, que não estava nem no bagageiro, estava no banco de trás. A dona Marinês lembra que o motorista disse que esperaria até alguém abrir o portão. Para um pouco mais à frente do condomínio e quando a senhora acha que ele vai estacionar em frente ao portão para descarregar a bagagem, o motorista vai embora com todas as malas. E eu fiquei acenando para ele, pedindo para ele voltar, porque na hora eu fiquei meia passada, sabe? E a bagagem toda ficou no carro? A bagagem ficou toda no carro. Tinha uma mala grande, uma outra de plástico grande também, estava cheia e mais um travesseiro, foi tudo. Fiquei sem chão, fiquei triste, porque daí eu não ia poder viajar, porque daí minhas coisas foram tudo, Roupa, calçado, tudo, meus pertences, tudo. Aí a filha, Mariane, conta que entrou em contato com o suporte do aplicativo de transporte. Ela chegou a postar o caso na rede social e a conversar com o motorista. Na mensagem, ele diz que as malas não ficaram no carro. 2h da manhã, depois que repercutiu no Facebook lá, que ele foi me responder que não tinha ficado com nada. Que ele não precisava disso, só que eu não acusei ele de nada. Eu só falei, moço, as coisas ficam no seu carro, por favor, eu vou buscar ou você traz pra mim. E ele deu um monte de desculpas, falou que não ficou com nada, que outro passageiro deve ter pego e que ele não precisava disso. Não devolveu e vocês não conseguiram recuperar as coisas? Não, até agora nada. Ele falou que não tem nada com ele. Já a Marta faz doces e salgados para vender e vem tendo problemas com as encomendas que envia pelos aplicativos de transporte. Muitas entregas não chegam ao destino. Em 4 anos trabalhando no ramo, a confeiteira diz que já perdeu as contas de quantas corridas não foram bem-sucedidas. Em muitos casos, o motorista fica com o produto. Quando tem 2 paradas também, não param na primeira parada, e vai direto ao destino, levando o produto da gente embora, e não entregando o produto para o cliente. Depois eu tenho que pagar outra corrida para mim poder entregar o produto para o cliente. O problema vem gerando prejuízos e atrapalhando o relacionamento com os clientes. Por isso, a confeiteira diz que já fez diversas reclamações na plataforma. O aplicativo só pede desculpas, fala que sente muito, pelo ocorrido, pelo acontecido, e acaba que
fala para mim entrar em contato com um motorista responsável, só que eu já entrei em contato e o motorista fala que não tem como devolver, que limpou o carro, que jogou fora, que não sabia que era comida, que a esposa limpou o carro ou que outra pessoa limpou, e eu fico no prejuízo. A dona Marinese e a filha também registraram o caso na plataforma de transporte. Segundo o aplicativo, o motorista foi bloqueado. A família ainda registrou o caso na polícia. É sobre esse motorista e sobre essa atendente da plataforma. Não é sobre todos, porque eu tenho mais de 1000 corridas. Ano passado eu tive que usar todo dia para ir para o hospital, que minha filha estava internada. E são muitos motoristas bons. É sobre o caráter desse motorista. Ver ela assim, eu não tinha ficado com tanta raiva, eu tô com raiva. Até ver a imagem dela indo atrás e ele... Não sei nem o que falar, na verdade. Eu tô bem revoltada. As coisas a gente não recupera, né? Mas o mínimo é que ele não faça isso com outras pessoas. Eu confiei nele, né? E como ele falou, não, eu espero. Eu confiei. Jamais, se eu imaginasse que ele não fosse uma pessoa boa, digamos assim, eu já teria, a hora que eu desci, já tinha tirado minhas coisas e deixava na frente da portaria, né? Mas a gente nunca imagina, não espera isso das pessoas, porque se a gente não faz isso, você não pensa que a outra pessoa vai fazer, né? E é importante que se diga aqui que isso que nós presenciamos, esses relatos que nós acabamos de compartilhar com vocês, é de uma fatia muito pequena desses tidos por muitos como profissionais, ou pelo menos essa é a promessa quando se cadastram nesses aplicativos, né, Márcia? De que eu sou profissional, que eu vou trabalhar ali porque eu penso no meu sustento, na minha vida, manter a minha estrutura. E, infelizmente, no meio desses profissionais existem os picaretas que você acabou de ver. E aí isso só reforça o seguinte, que esses golpes estão por aí, estão pipocando e a gente precisa redobrar os cuidados. Ter muita atenção quando você for contratar um serviço desse, uma corrida. E eu vou continuar aqui com esse assunto, mas aí vou conversar ao vivo com a Thaís, porque a gente precisa, além de ter muita atenção, denunciar todo caso, né, onde você for lesado de alguma forma, for vítima desses bandidos que se passam por motoristas de aplicativo. Thaís. A denúncia é fundamental, Valdinei. São casos que chamam a atenção. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o delegado Emanuel, que é o delegado titular da Delegacia de Estelionato de Curitiba. Doutor, muito boa tarde. Esses casos que nós mostramos na reportagem são considerados crimes? Nós podemos fazer uma divisão clara de duas consequências para condutas como esta. A primeira é uma questão civil, ou seja, você entregou um produto, o produto foi levado ou foi extraviado ou não foi levado até o destino. Ou você entrou num veículo desses, um app de transporte, e você deixou bens e foram extraviados, tem uma questão civil aí. O Código de Defesa do Consumidor ampara as pessoas que procuram esses apps, afirmando inclusive a responsabilidade da plataforma. Ou seja, a questão civil da plataforma e do motorista, de indenizar dano material, dano moral, eventualmente, nessas entregas. E do outro lado, nós temos a questão criminal também. Em tese, é possível afirmar que o motorista, se desviar um produto desse, ou uma pessoa deixar uma mala, ela fazer o desvio de uma mala, ela estaria praticando o crime do artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita. Em tese, isso pode acontecer. E quais são as principais denúncias que vocês recebem envolvendo os aplicativos de transporte? Infelizmente, as pessoas acabam não fazendo boletim de ocorrência. Acreditam que não vai ter uma resposta, mas é importante fazer o boletim de ocorrência por várias razões. Dentre elas, elas podem opor no âmbito civil, por exemplo, uma ação de dano moral material contra o app, contra o motorista, e essa investigação no âmbito criminal pode acontecer por apropriação indébita. A pena é alta, 4 anos para um motorista, por exemplo, que faz um desvio de bens. Os casos mais comuns são entregas, principalmente no final do ano, em época de Natal, de empresas entregando para os seus clientes produtos e esses produtos acabam não chegando no destinatário final. Nós temos vários problemas. A empresa tem um prejuízo financeiro, que vai ter que fazer novamente o produto, tem um prejuízo moral ante aquele cliente que não vai receber o produto e acredita que é por uma ineficiência da própria empresa. E a plataforma também deve ser informada sobre esse caso.
Com toda certeza, o boletim de ocorrência deve ser feito. As plataformas geralmente possuem campos específicos para você fazer uma denúncia, indicar quem foi o motorista. Em alguns casos, simplesmente a plataforma afasta o motorista, mas não dá mais nada. Ou seja, o cliente não quer só o afastamento do motorista, ela quer o ressarcimento ao status quo ante, ela quer o dinheiro ou quer o bem que ela perdeu. Como o boletim de ocorrência pode ser feito? Bom, no estado do Paraná, um boletim de estelionato pode ser feito de modo virtual ou em qualquer delegacia. Você tem que indicar alguns dados básicos para a autoridade policial. Qual que é a placa, o nome do motorista, qual que foi a plataforma utilizada, qual foi o produto que você perdeu. E uma dica interessante se você é empresário, tem que mandar compra, tem que mandar produtos, você filme antes o produto sendo entregue para o motorista, por exemplo, e ele não pode alegar aí que um outro passageiro acabou pegando seu produto. Exatamente. Como evitar, né, cair em golpes como esse, evitar ser vítima desse tipo de situação? Bom, quando a gente fala de estelionato, apropriações indébitas, a gente fala que a prevenção geralmente é o melhor remédio. Ou seja, você vai entrar num produto, vai pedir um carro, vai fazer a sua viagem, se atente às malas, aos produtos que você está levando. Se você fizer uma entrega, no caso de você ter uma empresa de bolos, por exemplo, filme a entrega que você está fazendo para o motorista. Esses apps estão com serviços novos de entrega de produtos só. Além de você descrever qual que é o produto no próprio app, você pode fazer uma filmagem, por exemplo, do produto que está entregando. Tá certo, doutor. Muito obrigada por enquanto aí pelas informações. Valdinei, a gente sabe aí que tem interação dos telespectadores? Isso, por favor, peça para o delegado Emanuel continuar aí com a gente, porque tem, inclusive, participação dos nossos telespectadores que abrem a possibilidade aqui dele responder outros questionamentos. Aguenta só um pouquinho, eu vou trazer 3 participações aqui dos nossos telespectadores, porque nós pedimos para que o povo mandasse mensagem. Deixa eu aproveitar aqui a tela, peço licença aos nossos parceiros. O Pedro está falando o seguinte: eu já passei por isso, a minha mãe pediu uma pizza e a pizza não chegou, pelo menos até ontem, a tal da pizza do Pedrão aí não veio, da mãe dele. Situação triste. Outra participação, cadê? A Silmara. Não, foi uma brincadeira que eu fiz. Até ontem a pizza não chegou, pode ser que ela chegue hoje. Foi uma ironia que a gente usou aqui. Não acreditamos, mas... Silmara mandou o seguinte: eu já passei por essa situação, faço coleiras de identificação de pet, contratei para entregar, não entregou e não devolveu a coleira. O que vai fazer com uma coleira com o nome e telefone, que não é do pet? Não sei, fica o questionamento. Então, da Silmara, que é profissional e foi lesada pelos entregadores que não são entregadores. Esse tipo de problema também, né? Prejuízo para ela e prejuízo também de ordem moral, porque a pessoa que não recebeu o produto também vai achar que foi ela que não mandou, né? Isso mesmo. E ela tem 2 problemas, né? De ter que limpar a imagem e o prejuízo que vai ficar material. Última participação, antes da gente voltar lá com o delegado, o Emanuel. Essas plataformas estão uma vergonha, não tem controle de nada. Qualquer bandido ou ladrão pode entrar e fazer o que querem. Cadê a fiscalização? Marcos Mezenga está mandando mensagem para nós aqui. Marcos, obrigado. E ele me dá a margem aqui de voltar lá com o delegado, viu, Thaís? Essa é a pergunta que eu quero fazer para o delegado Emanuel sobre a fiscalização dessas plataformas mesmo, desses aplicativos. A gente sabe, ou pelo menos tem aqui a informação de que nem todos os aplicativos, eles trabalham com essa mesma cartilha, ou seja, com os mesmos valores, os mesmos princípios. Como que a polícia tem lidado com questões como essa diferença de empresas que trabalham, né, como entregas ou, enfim, o transporte de forma geral? O Valdinei pergunta, doutor, como é que a polícia tem lidado, né, com esses casos e também com as empresas, né, que às vezes não seguem aí a mesma cartilha e a fiscalização em relação a esses serviços? A Polícia Civil, ela não faz fiscalização, né? Nós podemos atuar depois que uma vítima fez um boletim de ocorrência, afirmou que foi vítima de um furto, de um estelionato, de uma apropriação indébita, aí sim a investigação acontece. Na delegacia, como eu disse antes, infelizmente as vítimas acabam não fazendo boletim de ocorrência. É possível identificar e é um crime físico, ou seja, você entregou um produto que é facilmente identificado quem é o autor. Você tem no teu app o nome do motorista, tem a placa do carro, o próprio app tem um motorista que está vinculado, ou seja, uma investigação muito simples de se fazer. Fácil de identificar, oficiando simplesmente a plataforma, mas infelizmente as pessoas acabam não fazendo boletim de ocorrência, aceitando o prejuízo. E no caso de empresas, nós vemos que a mesma empresa, às vezes, são 2, 3, 4 vezes vítimas desse golpe e sequer entram com ação civil.
Então, só para a gente finalizar, a orientação, né, para quem está nos assistindo aí em relação a esses casos. Bom, em todo caso, sendo vítima, faça o boletim de ocorrência, dê prints de todas as conversas que você teve com o aplicativo, com o motorista. Essas conversas ficam gravadas no próprio aplicativo. O motorista vai entrar em contato com você, eventualmente vai afirmar que ele que ele fez outras corridas, que pode ter sido outra pessoa, outro passageiro que acabou pegando esse produto, mas em todo caso, a responsabilidade civil da plataforma e do motorista existem, isso não há dúvida. A responsabilidade criminal deve ser apurada caso a caso. O melhor entendimento faça o boletim de ocorrência, leve provas, as ruas que você andou, que ele deixou você à frente do seu apartamento, do estabelecimento, pois isso poderá fazer prova no processo criminal e no processo civil. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, o doutor Emanuel, titular da Delegacia de Estelionato de Curitiba, que saiu de um treinamento para gentilmente nos atender. Voltamos com você, Valdinei. Obrigado, Thaís. Obrigado ao delegado Emanuel aí por falar com a gente. Márcia, sabemos desses conflitos todos e a polícia só consegue agir diante desse documento. Você, com toda a tua experiência dentro deste cenário, sabe muito bem que a polícia enfrenta sérias dificuldades para trabalhar quando não se chega a esse documento, né? O boletim de ocorrência comparado, se a gente estivesse falando em futebol, a bola no meio do campo. Sem bola não tem jogo, ou seja, é necessário sim que a vítima tenha essa manifestação, principalmente nos crimes que têm envolvimento de patrimônio. Que ela tenha que ela informe o que aconteceu, para que se possa começar. E é claro, quanto mais elemento de prova a vítima já trouxer, mais rápido o procedimento acontece. Não, eu já tenho o nome da pessoa, eu já tenho a placa, já tenho essa informação do que foi levado, inclusive o valor disso, né? Isso acelera muito o processo. E é um processo, como o doutor Emanuel falou, é bastante fácil de ser levado a cabo, é bastante fácil de ser trabalhado. Mas é necessário sim que as pessoas reclamem. E o reclamar não é tão somente para essa reposição no patrimônio, para a penalidade daquela pessoa, mas também como uma forma preventiva para outras pessoas. Por quê? Porque se as pessoas reclamam, as pessoas que têm essa falta de caráter, né, que vão fazer a apropriação indébita ou o furto, elas ficam mais receosas, então é o que a gente chama de prevenção geral. Isso aí, vai limitando, né? Criando ali uma proteção ao redor de outros clientes. Deixa eu terminar aqui com as participações, porque a gente recebeu outras mensagens de telespectadores contribuindo com o nosso trabalho, relatando aí o que passou nesse sentido. Anice, esses aplicativos, nem me fale, perdi R$ 169 com um aplicativo da empresa aqui, está falando da Uber, chamei o abençoado para fazer uma entrega